você está na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E através da fé você vai conquistar tudo que Deus tem para você. Pode assentar-se, nós vamos ver e ouvir um vídeo agora e vamos estar orando, pedindo que Deus possa alcançar aqueles que estão nas drogas, no álcool, aqueles que estão nos presídios, na criminalidade. Quantos querem ver a cidade salva para a glória do Senhor? Há poder no nome de Jesus, e eu e você somos chamados para sermos agentes de transformação. Nós somos os escolhidos nesta geração para levar a palavra aos perdidos, amém? Vamos ver esse VT. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obedecendo ao Ide do Senhor Jesus e entendendo a necessidade de evangelizar os presos e assim combater a criminalidade que vem crescendo assustadoramente, iniciamos em 1992 o trabalho de missões no Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande. No início, eram poucos os voluntários para essa missão, que para alguns era praticamente impossível. Entre eles estavam o pastor Marcos, na época seminarista, o irmão Rocha e o irmão Isaías. Em 1993, realizamos o primeiro batismo de 14 internos e contamos com a presença do pastor Gilson Breder. Com o passar do tempo, os próprios internos conseguiram, junto ao diretor, que os crentes e os novos convertidos pudessem morar em celas separadas, a fim de realizarem orações devocionais e estudo da palavra, se libertando dos vícios e das más companhias. Estas celas foram denominadas celas evangélicas. O trabalho foi crescendo e a cada ano mais e mais vidas foram aceitando a Cristo, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje existem 7 celas evangélicas com aproximadamente 60 crentes. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O trabalho precisava continuar aqui fora. Então, com a ajuda de vários irmãos, no dia 15 de maio de 2002, fundamos a Associação Nova Criatura, com o objetivo de apoiar aqueles que verdadeiramente são uma nova criatura em Cristo Jesus. E com o apoio da Primeira Igreja Batista, da Convenção Batista e da Adonep, conseguimos 2 casas de apoio, onde estamos acompanhando estes irmãos e encaminhando-os ao mercado de trabalho, pois a Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Atualmente, todos os irmãos ex-presidiários estão trabalhando. Começamos também a Igreja Nova Criatura, onde preparamos obreiros, missionários e pastores para o Reino de Deus, e estamos nos reunindo semanalmente para comunhão e edificação. O trabalho de missões urbanas não para por aí. Estamos também no presídio feminino, onde cerca de 1/3 das internas participam dos cultos, ou seja, cerca de 100 mulheres estão buscando em Jesus a sua libertação física e espiritual. Como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A igreja, através de missões, está transformando o mundo e você pode ajudar, orando, indo e contribuindo com a ONF. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por esta obra que é nossa, através da nossa oração, através da pregação do Evangelho, da nossa contribuição. A igreja está alcançando locais em que muitas pessoas não podem ir, mas nós estamos indo para a glória do Senhor. E eu agradeço a Deus o apoio dos pastores, o pastor Gilson, os demais equipe ministerial, a nossa igreja que tem nos apoiado. Estamos há 31 anos dentro dos presídios. Alguns perguntam para mim: pastor, o senhor passou pelo crime, o senhor já foi viciado? Eu falei: não. Muitos foram parar lá desobedecendo a palavra. Eu fui em obediência à palavra. Amém? Porque Jesus disse: estive preso e foste me visitar. E a igreja vai conosco, através da oração, da contribuição. E se você quiser realmente ir, tem um irmão aqui que foi conosco na banda, né? Glória a Deus, fez um louvor lá, abençoado, muitas vidas converteram. Mas se você quiser ir, conhecer, participar,
podemos dar um jeito aí de você ir para a cadeia, viu? Amém? Essa risada é sim, né? Quero chamar os irmãos da Nova Criatura aqui à frente, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aqui estão alguns irmãos que eu quero explicar. Nem todos são ex-presidiários, passaram pelo presídio. Hoje nós temos um centro de recuperação, uma casa de apoio. Então muitos estão ali tratando a dependência de álcool, drogas, são profissionais. Aqui temos protético, temos mecânico, temos eletricistas profissionais, pessoas que trabalham na área de construção civil, serralheiro. Olha, lá na Nova Criatura você viu tudo está novo agora. Ali você viu antigamente como nós começamos, mas hoje está tudo restaurado para a glória do Senhor e também é o trabalho desses irmãos ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero glorificar a Deus pela vida deles, porque são valentes, são corajosos. Um dia foram soldados do inimigo, hoje são soldados de Cristo. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Se coloque em pé, estenda a sua mão. E vamos orar por eles, não somente por eles, mas por todos que estão hoje na dependência do álcool e das drogas. Quem sabe aqui muitos familiares, muitos conhecidos aqui, você conhece alguém, não é, que está na droga, no álcool, você sabe quanto sofrimento, quanta destruição o inimigo tem causado na sociedade, nas famílias, por causa da dependência. Só Jesus Cristo pode libertar os cativos. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar por todas as comunidades terapêuticas que temos aqui em Campo Grande. Vamos orar por aqueles que estão nas ruas, evangelizando, pregando o Evangelho, não é? Levando a palavra que salva, que liberta, que transforma. Estenda a sua mão e vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, porque o Senhor um dia também nos resgatou, nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder do Senhor. Nós não somos diferentes daqueles que estão, ó Pai, no pecado, nos vícios, na criminalidade, porque o salário do pecado é um só, é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja, através da pregação do Evangelho, através da oração, através, meu Deus, dos projetos sociais, ó Deus, sustentados pela contribuição dos irmãos, temos conseguido alcançar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, ó Deus, ajudar muitas famílias que vêm até nós desesperadas por causa do marido, por causa do filho, que está na criminalidade, está nas drogas. Obrigado porque a igreja hoje é um hospital espiritual, é uma resposta para aqueles que estão clamando por ajuda, por socorro. E nós, ó Pai, abençoamos a vida desses homens, ó Deus, eles estão simbolizando tantos outros que estão, ó Pai, se recuperando, que estão, ó Pai, ó Deus, buscando a libertação em Cristo Jesus. Alcança aqueles que ainda estão nas ruas, alcança aqueles que estão nas drogas, no álcool, na criminalidade. Senhor, só o Evangelho pode transformar a vida do ser humano em uma nova criatura. Por isso nós clamamos, levanta a tua igreja com poder e autoridade, e que cada um de nós possamos levar a tua palavra, fazemos a nossa parte, fazemos missões aonde estivermos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Os irmãos estão liberados, já vão lá para a Nova Criatura, lá para a igreja Nova Criatura também, amém? Glória a Deus. Vocês podem assentar-se. Temos lá na Nova Criatura também uma igreja ao lado da casa de passagem. A Associação Nova Criatura nasceu em 2002, nasceu de uma necessidade que tínhamos de ajudar muitas pessoas que estão nas ruas, estão na criminalidade, estão nos presídios. Como foi falado aqui, há 31 anos, começamos um trabalho dentro do presídio de segurança máxima. Hoje estamos em mais de 10 unidades prisionais, levando a palavra do Senhor durante a semana, na terça, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Temos equipes que estão indo nos presídios, levando a palavra que transforma, que liberta. Talvez alguns dizem: pastor, esses homens não merecem oportunidade, esses homens devem morrer, esses homens isso e aquilo. Queridos, nós precisamos ter o coração segundo o coração de Deus, amém? E a Bíblia diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio,
mas eu tenho prazer em que o ímpio se converta e viva. Amém? Este é um coração que agrada o Senhor. Nós precisamos pedir este coração. Não é o nosso coração natural não pensa assim. Não sente isso, a nossa mente natural não pensa isso. Por isso a Bíblia diz em Isaías 55, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Por isso precisamos nos converter ao Senhor. O que é convertermos ao Senhor? É mudança de mente, mudança de coração e mudança de atitude. Convertermos ao Senhor é pensarmos como o Senhor pensa, é sentir o que o Senhor sente, é fazer o que o Senhor fez. E o Senhor Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio para libertar os cativos. João 3,8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, eis que vos dou poder, diga poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. A igreja hoje precisa de um despertamento espiritual. A igreja hoje precisa buscar a plenitude do Espírito Santo, o poder, a ousadia, a coragem para pregarmos o Evangelho, para orarmos pelos enfermos, para levarmos a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam. Se um dia nós fomos salvos e perdoados, foi porque Deus usou alguém para orar, para interceder e para chegar até nós com o Evangelho da salvação. Romanos 10 diz, como invocarão aquele de quem não creram? Como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quão formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Que você faça como Isaías e diga, Senhor, eis-me aqui. Aonde eu estiver, eu quero ser uma testemunha do Senhor. Eu quero pregar o Evangelho. Abra a oportunidade, me dê sabedoria, me dê ousadia e usa a minha vida, porque eu quero ganhar almas para o Senhor. Amém? Em 92 eu tinha aproximadamente 19 anos, ainda sou jovem. Tem muitos que riram aqui, né, vendo só um palitinho. A obra missionária faz bem, né, irmãos? Em 1992, 2 diáconos da igreja começaram o trabalho no presídio de segurança máxima, o irmão Isaías e o irmão Rocha, e eu fui com eles, né? Quando chegamos lá no presídio de segurança máxima, aquelas grades, como vocês viram, fechando atrás da gente, aí chegou na última grade, onde é o convívio. O que é o convívio? Onde os presos todos ficam soltos. Presídio de segurança máxima, alta periculosidade, pessoas com as maiores condenações, maiores crimes estão lá. E na época não estava dividido o pavilhão, então eram centenas de presos. O agente penitenciário chegou para a nossa equipe e falou, vocês têm certeza que vocês querem entrar aí? Eu falei, agora bateu uma dúvida, por quê? Por que da pergunta? Ele falou, porque é o seguinte, nós somos 20 agentes penitenciários, nós não temos armas. Aqui são centenas de presos, eles estão no banho de sol. E vocês vão entrar na hora do banho de sol. Se acontecer alguma coisa com vocês, é por conta e risco de vocês, nós não vamos poder fazer nada. Nós não podemos entrar quando eles estão soltos. Vocês vão entrar e a nossa equipe, eu, né? Em nome de Jesus nós vamos entrar. Daqui para cima aquela ousadia do Espírito. Daqui para baixo as pernas tremendo, não sei o que era. Se era unção. Entramos na máxima, subimos num local onde vocês viram ali que é chamada igreja. É um refeitório que dá de frente para a quadra, para todos os pavilhões. Ali tem caixas de som, microfone, pedestal. Ali já tudo preparado e todo o presídio ouve a pregação. Esteja orando por semana, centenas de presos, de pessoas perdidas, estão ouvindo o Evangelho toda semana. Você pode aplaudir a Deus por isso? Quem está aplaudindo, eu vou tirar a carteirinha para ir no presídio, amém? Queridos, quantas famílias por trás deles, quantos filhos. E como eu disse, uma pessoa
que é alcançada e tirada da criminalidade, das drogas, do vício, é um instrumento a menos nas mãos do inimigo para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que ele precisa de instrumentos para fazer isso. Assim como Deus precisa de cada um de nós para fazer a sua obra, o inimigo também precisa de pessoas. E muitas pessoas que não deram lugar a Deus, já estão dando lugar ao diabo. Efésios capítulo 2 diz que Deus nos ressuscitou, estando nós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? A nossa situação não era diferente. Sem Cristo, nós estávamos mortos, éramos zumbis. Sem Cristo, estávamos condenados. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A situação de uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, é de condenação, filhos da ira. Nós aprendemos desde criança, não é? Todo mundo é filho de Deus. Não. À luz da palavra de Deus, nem todos são filhos de Deus. Até mesmo Jesus diz para alguns religiosos: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Então há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. Pastor, como eu me torno filho de Deus? João capítulo 1, versículo 9 em diante diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Aplauda o Senhor se você já nasceu de novo, se você já é filho de Deus. Nós nascemos nos ensinando: olha, tem que batizar a criança, se morrer, vai morrer pagando, não pode, tal. Sim ou não? Mas na verdade todos nós somos pagãos até o momento que entregamos a vida para Jesus. Não importa a religião, não importa a igreja que você ou sua família frequente. Nenhuma igreja, nenhuma religião tem poder de salvar, de libertar, de perdoar, de garantir a salvação. Apenas Jesus pode garantir a nossa salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se nesta noite você não tem certeza de salvação, se nesta noite você não tem certeza que Jesus perdoou todos os seus pecados, esta é uma noite que você pode entregar a sua vida para Jesus. Essa é uma noite que você pode aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas pastor, eu acredito em Jesus desde criança. Se você perguntar para essas pessoas que estavam aqui, todos eles creem. Se você vai no presídio hoje e pergunta: quem crê em Jesus aqui? Todos creem. Quem obedece? Todos abaixam a mão. Porque se obedecesse não estaria lá. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Da volta de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos boas obras, em teu nome fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma coisa é você conhecer a história de Jesus,
como conhecer a história de Pedro Álvares Cabral, Tiradentes. É só uma história. Você precisa conhecer o Deus da história. Você precisa conhecer Jesus, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele é o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Na hora da morte, não adianta as suas faculdades, não adianta quantos carros você tem, quantas casas, apartamentos. Não adianta se você veste uma roupa de grife ou não. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, a única diferença é se Jesus está ou não na sua vida. Se você está ou não com Jesus. Se Jesus é ou não o seu pastor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. É algo íntimo, é algo pessoal. Em João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e foi o que Ele fez por cada um de nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós éramos aquela 100ª ovelha que Jesus contou a parábola. Qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma delas se perde, o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E se ele consegue encontrá-la, ele a coloca nos ombros, traz novamente para o aprisco, convida os seus amigos e vizinhos e faz uma festa e diz: alegrai-vos comigo, porque esta ovelha estava morta e reviveu, tinha se perdido e foi achada. E aí Jesus diz: assim haverá festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, por um pecador que reconhece que é pecador e que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Eu e você estávamos perdidos. Talvez aqui nesta noite há pessoas perdidas. Talvez aqui, aonde você está me assistindo online, você está perdido. Clame Jesus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo, Ele ouve a nossa oração, Ele está com você, Ele está batendo a porta do seu coração nesta noite. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Amém? Nós precisamos convidar Jesus a entrar na nossa vida, fazer morada permanente. Mas é um compromisso sério, é uma decisão séria. Não é simplesmente crer, mas é aceitar o sacrifício de Jesus por nós. E nós também oferecemos a nossa vida em sacrifício a Ele. Lucas 9, 23, como eu devo seguir Jesus? Lucas 9, 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que fumava não fuma mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fazia as coisas erradas não faça mais. A Bíblia diz isso. Aquele que mentia não minta mais. É uma mudança de atitude. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que significa cruz? Morte. Morte para o pecado, morte para a nossa natureza pecaminosa e uma nova vida com Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
Mas aquele que perder, renunciar a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém, queridos? Não viva de qualquer maneira. Não desperdice os seus anos de vida vivendo segundo a sua vontade, fazendo os seus planos. Viva segundo a vontade de Deus. Diga para Deus revelar o plano dele na sua vida, a vontade dele na sua vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu aceitei Jesus com aproximadamente 18 anos. Primeira vez que eu vim numa igreja evangélica. Era de uma família tradicional, meu irmão já estava vindo. E eu sempre gostei de ler a Bíblia. Aliás, eu queria até ser padre. E eu sempre gostei de ler a Bíblia desde criança. Meu irmão começou a ir na igreja por causa de um problema de saúde. Um dia ele pegou o ônibus e falou: Deus, eu preciso de uma igreja. Ele desceu no bairro Amambaí. O primeiro que ele achou com Bíblia, ele perguntou: onde tem uma igreja? Apontaram para ele a segunda igreja batista. Ali ele aceitou Jesus. Os psiquiatras falaram que ele ia tomar remédio a vida toda. Deus libertou ele de toda a medicação. Hoje ele é pastor, para a glória do Senhor. Está lá na igreja Nova Criatura pregando para os irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? Está lá de segunda a segunda, ajudando os irmãos ali, no centro de recuperação, na casa de apoio. Me converti, eu fui com ele para a igreja, ouvi a pregação, talvez como essa que você está ouvindo, e ouvi o pastor pregando: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu falei: para a igreja eu não entrego, para o pastor muito menos, mas para Jesus eu entrego. Eu creio no Jesus da Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio que só Jesus pode me salvar e pode me perdoar. Fui lá na frente, entregando a vida para Jesus. Comecei a ler mais a Bíblia. Falei: pronto, agora não vou ser padre, vou ser o quê? Pastor. Cheguei para um diácono, perguntei: olha, o que precisa para ser pastor? Ah, tem que fazer faculdade teológica. E para fazer faculdade teológica, o que precisa? Tem que ter um chamado. Eu falei: o quê? Chamado? O que é isso? É de comer? É de passar? O que é chamado? E aquele irmão Pedro Mota, diácono da segunda igreja batista, me falou: não, chamado é uma convicção que Deus está te chamando para o ministério. Eu falei: mas tem que ter isso para ser pastor, fazer faculdade? Tem. Eu falei: então eu vou perguntar esse tal de chamado. Naquela época, novo convertido, nos domingos eu ia para a Santa Casa fazer visita, faço visita até hoje da Santa Casa. Fazia visita, evangelizo com meu irmão, voltei para a igreja, sentado no banco como você, eu orei e falei: Deus, eu quero saber se eu tenho esse tal de chamado, mas eu preciso de uma certeza, porque eu vou mudar minha vida, né? Eu vou me entregar para a obra do Senhor. Paulo diz: aquele que cuida pregar o Evangelho viverá do Evangelho. Eu estou sentindo isso no meu coração, e se é do Senhor, então o Senhor me confirma esse tal de chamado. E o pastor Silas Fernandes começou a pregar e dizer: irmão, se Deus está te chamando, vai. Você vai enfrentar seus pais, seus familiares, mas Deus vencerá por você. E foi a primeira vez que eu senti uma unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Aquilo que Jesus diz em João 7,37. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu senti o Espírito Santo usando aquelas palavras para confirmar esse chamado no meu coração. Você não tem dúvida, você sente que é Deus falando ao seu coração. E eu creio que Deus está falando no coração de muitas pessoas aqui, para se entregar nas mãos dEle, para renunciar ao pecado, renunciar a este mundo, para servir a Ele. Só Ele é a paz, só Ele pode dar a alegria que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não pode dar. Só Ele pode te dar vida e vida com abundância. Só Ele pode trazer tudo aquilo que você necessita e fazer de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quase que eu fiquei desidratado de tanto chorar. As lágrimas saltavam, as pessoas não entendiam nada, mas era Deus falando ao meu coração. Ah, então eu vou servir a Deus. Passou alguns anos, fiz faculdade teológica e em 92 estava nos presídios, estava trabalhando. Também começamos um ministério aqui. Um outro irmão começou um trabalho de rua, chamado Igreja Batista da Rua. Quantos que lembram da Igreja Batista da Rua? Só os velhinhos, né? Tudo bem, pastor?
Pessoal das antigas, né? Igreja Batista da Rua. Eu era seminarista e as irmãs iam para a cozinha, faziam um sopão. 11 horas, 10 horas a gente saía das faculdades, se encontrava aqui na frente. O pastor Zé Carlos Prado passava as orientações e a gente saía pelas madrugadas evangelizando. Irmãos, que coisa tremenda. Eu costumo dizer que a melhor faculdade teológica, a melhor preparação para você servir a Deus é a prática. É você ir, vai conhecer os projetos sociais da igreja, vai fazer evangelismo na rua, no asilo, nos hospitais, vai no presídio também. Amém? E você vai ver a glória de Deus. Jesus, quando mandou os discípulos pregando, a Bíblia diz, e ele foi com os discípulos, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A palavra de Deus não volta vazia, nem na minha boca, nem na sua boca. Quando você prega o Evangelho, é o Espírito Santo que vai fazer a obra nos corações. Quando você prega o Evangelho, é o Espírito Santo que vai gerar fé, que vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, que vai revelar Cristo como único Senhor e Salvador. Não deixe de pregar o Evangelho. Amém? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, pregue a tempo e fora de tempo, insista, redargua, corrija, repreenda, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Antes, amontoarão para si mestres segundo os seus corações. Hoje estamos deixando de ouvir muitas vezes o evangelho simples, o evangelho puro. Hoje muitas vezes as pregações estão misturadas com tantos ensinamentos, com tantas filosofias e algumas totalmente deturpadas. É hora de voltarmos para a palavra, é hora de voltarmos para o Evangelho. O apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos dentro da igreja estão parando de ler a palavra, pode aplaudir o Senhor. Muitos dentro da igreja não estão mais lendo a palavra. Querido, não deixe de ler a palavra, mas leia na dependência do Espírito Santo. Sempre que você lê a palavra, ore. A Bíblia diz, Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você não consegue compreender as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Você não consegue compreender a palavra não vai gerar efeito no seu coração, se não for através do Espírito Santo. Por isso, quando você for ler a palavra, peça ao Espírito Santo, abre, Senhor, o meu entendimento, abre os meus olhos para compreender as maravilhas da tua lei. Salmo 119 diz isso. E fala ao meu coração através da tua palavra. Mostra-me a tua vontade, mostra qual o meu ministério, mostra quais são os dons que o Senhor tem separado para eu servir o Senhor do teu reino. Cada um aqui que aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele distribui os dons para que você possa servir ao Senhor. Amém? Mas todos somos chamados para exercitar o amor, a misericórdia e o socorro para aqueles que necessitam. Amém? Então pregue a palavra, estude a palavra. Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 em diante, toda a escritura é divinamente inspirada, e ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando você vive a palavra, você é abençoado. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, no tempo certo dará o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará.
Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. É esta mensagem que levamos dentro dos presídios. Muitas pessoas foram parar dentro dos presídios por más companhias. Hoje há um risco muito grande que os nossos jovens estão passando, que os nossos filhos estão passando, porque muitas vezes nós cuidamos das más companhias físicas. Não ande com fulano, olha, cuidado com ciclano, vê com que você se envolve na escola. Eu quero conhecer as suas amizades, quero conhecer os pais dos seus amigos, sim ou não? Mas hoje há uma amizade virtual que está destruindo. Na verdade não é uma amizade, é uma inimizade que está destruindo os jovens, as crianças, os adolescentes, muitas vezes sem sair da nossa casa, dentro do nosso quarto. Quantos jovens se cortando, quantos jovens se envolvendo com tantas coisas erradas. Precisamos de um avivamento, precisamos de um despertamento espiritual. Hoje os jovens, as crianças, os adolescentes precisam de referência, e somos nós que seremos a referência. Paulo diz a Timóteo, seu exemplo dos fiéis. Eu e você temos uma responsabilidade de ser exemplo para aqueles que estão chegando à igreja. Temos uma responsabilidade de ser exemplo no nosso trabalho, na nossa casa, no trânsito, aonde estivermos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. E nós só seremos exemplo se formos cheios da presença de Deus. Se conhecermos a palavra e deixarmos Jesus viver em nós e através de nós. Queridos, é com tristeza que muitas vezes nós vemos crentes que estão mortos espiritualmente, crentes que estão dormindo. Por isso Paulo, escrevendo a Efésios 5,14, ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu pergunto para você e para mim também, como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de santidade com Deus? Como está o nosso coração diante de Deus? Como está a nossa obediência? Nenhum de nós somos perfeitos. Todos cometemos pecados, todos cometemos erro. Mas o segredo é nos arrependermos a cada dia, renunciarmos a nós mesmos e buscarmos a cada dia melhorarmos na presença de Deus. Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4,3 diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você aceitou Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, glória a Deus. Mas há uma caminhada, Ele é o caminho, e nós precisamos seguir este caminho. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, são muitos os que serão salvos? E Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela. Por que a porta é estreita, o caminho é apertado? Porque precisamos renunciar, porque precisamos nos esforçar para seguir o Senhor. E essa força vem da onde? Do Espírito Santo. Amém? É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá discernimento. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma do mundo, não vivam como o mundo vive, não pensem como o mundo pense, não façam o que o mundo faz. Nós somos chamados para sermos diferentes. O problema é hoje que a igreja está parecida com o mundo, e nós somos chamados para transformar o mundo, e não permitir que o mundo transforme a igreja. Porque Jesus virá buscar uma igreja santa, zelosa de boas obras. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como a nossa mente é renovada? Através da palavra, através do Espírito Santo.
2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Quer ter intimidade com Deus? Quer conhecer os mistérios, as profundezas de Deus? Somente através do Espírito Santo. Não tem curso bíblico, não tem faculdade teológica, não tem nada que possa substituir o Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque há muitos crentes derrotados pelo pecado, vivendo no pecado, tristes, cabisbaixos, sem dar frutos, sem pregar, sem ânimo, sem alegria da salvação. Porque precisamos ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez na minha tradução não vos embriagueis com o TikTok, não vos embriagueis com as redes sociais, não vos embriagueis com a televisão, não vos embriagueis com as amizades deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos chamados para sermos amigos de Deus e não amigos do mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém, queridos? Precisamos ser transformados, renovar a nossa mente através da palavra, através do Espírito Santo. Senhor, dai-me a tua mente, dai-me os teus pensamentos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Querido, se você for sincero, se você for sincera e ler a palavra e pedir ao Espírito Santo: Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? O que eu estou fazendo que não é da tua vontade? Aí está apertando, né? Está vendo? O caminho está ficando estreito. O que está entristecendo o teu coração? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que habita em vós. O que eu estou fazendo que está entristecendo o teu espírito? O que eu preciso fazer para trazer alegria ao teu coração? Amém, queridos? Saia do caminho largo, entre no caminho estreito. Vir só à igreja, participar da célula, é fácil. Deus quer compromisso diário com você. Deus quer uma vida de oração, de intimidade, de busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero estar no Senhor e o Senhor em mim. Eu quero produzir frutos, eu quero cumprir a minha missão. A minha oração, que seja a sua oração, é chegar no final da minha vida e dizer como Paulo: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Você pode aplaudir o Senhor? A pergunta é: pelo que você vive? Para o que você vive? Para quem você vive? A Bíblia diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, no meu corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu não vivo na carnalidade, eu não vivo no pecado, porque eu fui resgatado do pecado, eu fui liberto do pecado. Eu vivo para a santidade, eu vivo para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Leva isso para a sua vida. Leva isso para a sua família. Leva isso para o seu trabalho, aonde você for. O que você for fazer. Deus, eu quero fazer tudo para a glória do Senhor. O salmista diz no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece os meus sentimentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guie-me pelo caminho eterno. Peça para o Senhor te sondar a cada dia. Tirar a mágoa, ressentimento, raiz de amargura. O pecado vai começando pequenininho. Vai te atraindo. E vai te envolvendo. E vai gerando morte espiritual. Paulo diz em Romanos, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Gálatas 5, versículo 16, Paulo diz, andai em Espírito, e vocês não cumprirão a vontade da carne. Porque já estáis crucificado com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Você não foi chamado para continuar vivendo da carne. Você foi chamado para viver no Espírito. E a palavra é alimento para o nosso Espírito. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos pedir esse despertamento espiritual. Eu espero que esta palavra tenha te incomodado. Eu espero que a palavra venha nos incomodar. Para sermos melhores, para sermos mais santos, para termos uma vida de oração, para pregarmos o Evangelho aos perdidos e vermos vidas se convertendo. Há quantas pessoas que precisam ouvir o Evangelho de você, mas não apenas da sua boca, mas também da sua vida. Amém, queridos? Porque precisamos de autoridade para pregar a palavra. Pregar o que vivemos vai gerar autoridade na minha e na sua vida. Os campos estão brancos para a ceifa. Os pequenos grupos se multiplicarão. Você ganhará pessoas da sua família, do seu trabalho, quando você verdadeiramente se encher da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quantas vezes essa semana você falou de Jesus para alguém? Dá para analisar o nosso coração. Do que você mais falou essa semana? O que está mais no teu coração? Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Vamos pedir que o Senhor venha trazer plenitude sobre a nossa vida. Fome e sede da presença de Deus.